As pessoas não conseguem seguir uma dieta justamente porque não tem um método e porque começam de uma forma muito radical. E nutricionalmente, o frango é muito melhor do que o whey, com musculação. Musculação deveria ser feito por todo mundo como um remédio. Você tenta emagrecer e não consegue? Você tenta fazer todas essas dietas que você vê nas redes sociais, mas não surge muito efeito? Eu tô com o mesmo problema que você, e por isso eu chamei Rafael Ferrari, especialista em emagrecimento, para me ajudar. E eu tenho certeza que hoje ele vai compartilhar dicas que servem para mim e para você. Rafael, seja bem-vindo a Uma Jovem Senhora, o podcast da Claves. É um prazer te receber aqui. Então, vamos começar. Apresente-se. Eu te conheço, as meninas não te conhecem, né? Então, meu nome é Rafael Ferrari, hoje trabalho com nutrição, mais focado em emagrecimento, né, porque 90% das pessoas querem emagrecer, mas também trabalho com parte de ganho de massa muscular. Não foi sempre assim, na verdade hoje eu sou atleta também, né, mas eu tô nessa caminhada já tem uns belos 14 anos. Eu me formei primeiro em Direito, fui advogado, né, por 10 anos, só que nesse meio tempo eu já tinha decidido que eu queria emagrecer, nunca tinha chegado no corpo dos meus sonhos, comecei a ir para vários nutricionistas, médicos, só que ninguém conseguia me fazer chegar no corpo dos meus sonhos. Teve uma nutricionista que foi quando eu dei o basta, que ela me fez ganhar 10 quilos, só que de gordura. Até o antes e depois que eu costumo colocar no Instagram. Então, quando ela me fez ganhar 10 quilos, e eu chegava com uma foto de um atleta e falava assim, tem que chegar num físico parecido com esse para poder competir. Ela, não, fique tranquila. Fique tranquilo. O bom que ela fez, eu tirar várias fotos. Ela falou, vai tirando foto toda semana que você vai se surpreender. Aí, quando eu vi que eu tinha ganhado bastante gordura, eu falei, não, chega, vou estudar por mim mesmo. E aí, em 2017, mais ou menos, eu comecei a estudar por conta própria, para poder aplicar em mim. E foi quando o método de acompanhamento, que hoje é o método de acompanhamento diário, foi surgindo. Muitas coisas eu errei, o bom é que eu testei várias coisas, já fiz dieta cetogênica, já fiz low carb, já fiz bicho plano, já fiz um monte de coisa, vi o que dava certo, vi o que dava errado. E aí, aos pouquinhos, o método foi se formando. Eu comecei a apresentar resultados estéticos, né? E as pessoas próximas começaram a perguntar, né, amigos, o que você está fazendo? E eu orientava, falava, estou fazendo isso. Aí a pessoa falava, estou com tal dificuldade, eu começava a orientar e foi dando certo para as pessoas próximas. Aí foi quando eu falei, acho que eu tenho um método em Acho mãos. que tem uma ideia. Deu certo para mim, deu certo para as pessoas. E aí o destino, Deus, quis que eu conhecesse o Ícaro de Carvalho, comecei a fazer esse trabalho com ele. E aí foi quando tudo aconteceu, né? Foi em 2022, quando eu fiz esse primeiro trabalho com ele começou a me postar, a me marcar, e aí foi quando eu surgi no Instagram. Parece que eu estou no Instagram há pouco tempo, né? Vai fazer 3 anos, mas eu já estou nessa vida de produzir conteúdo, já tem pelo menos uns 10. Nossa, que interessante. E, gente, então o que acontece? Basicamente, Rafael, quando você fala que é competir, é o fisiculturismo, né? Eu tô vendo que ali atrás tem uma foto de uma pessoa seminua. Não, Aqui isso é aqui, bem distraída. eu vou mostrar, peraí. Isso aqui é uma espécie, a minha esposa me deu de Natal, uma espécie de revista. Tem toda a minha trajetória como atleta aqui, ó. Cadê? Deixa eu abrir a Que folha. legal, ideia de presente já, viu, Emocionante, gente? Podcast da é. Claves é tudo. Tá vendo? Aí tem todas as fotos. Ela que fez toda essa arte, né? E ela só mandou o pessoal da gráfica fazer. Então tem todas os títulos, às vezes que eu não consegui bons resultados, aí eu deixo daqui como lembrança. Pra Olha, muito legal. continuar dando bom orgulho pra ela. Muito legal. E se você não sabe, na verdade, quem me indicou o Rafael foi um amigo meu, o Israel, que também é meu mentor, né? E ele também é amigo do Rafael, é nosso amigo em comum. E, claro, que quando a gente vai conhecer alguém, eu tava querendo perder peso. Porque, Rafael... Bom, Rafael já viu umas fotos de biquíni que eu tive que mandar pra ele, tá? E, Rafael, fale aí, eu sou ou não sou uma falsa magra? Então, o Pode conceito falar de a falsa... verdade, eu não vou ficar ofendida, não. Não, na verdade, assim, já vi casos muito mais graves, vamos dizer assim. É porque, assim, eu trabalho muito com o público feminino, né? 90%, 90 e poucos por cento do meu acompanhamento é feito por mulher, né? É mulher que participa. Então, eu já sei que mulher é muito exigente. Não tem jeito. Vocês vão sempre achar alguma coisa que tem que melhorar e tá certo. Eu, como atleta, as pessoas olham e falam, esse físico tá muito bom. Falam, não, tem que melhorar tal coisa. Então, quando se trata de nós, a gente é bem crítico. Mas o conceito de falsa magra é justamente esse. É o acúmulo de gordura na região central do corpo, que é basicamente a gordura, uma das gorduras mais perigosas, vamos dizer assim, justamente porque é essa que causa o percentual de gordura alto realmente causa um estado de inflamação. Mas principalmente a gordura central do corpo causa essa espécie de inflamação no corpo. Então, e aí isso daí tem uma série de consequências, por exemplo, uma resistência à insulina. Então, só pelo formato do corpo eu já consigo ver se a pessoa talvez tenha uma resistência à insulina ou não. Então, o caso de conceito de falsa magra é justamente isso. É um corpo que não tem muita massa muscular e tem uma concentração de gordura naquela região abdominal. Mas a boa notícia é que é um dos casos mais, não fáceis, né? Mas é o que a gente consegue trabalhar nos detalhes e sair dessa situação com mais facilidade do que uma pessoa que é obesa. E eu só queria falar uma coisa também, é que achei interessante falar, a gente tá gravando esse podcast dia 14 e eu comecei o meu processo há uma semana.
E eu passei, né, pro Rafael como é que tá a minha situação, e eu já perdi, quanto que foi, Rafael? 2 quilos Foi 2,3 kg em 6 dias, né? Porque em 6 dias. você começou na quinta, mas você pesou no sábado. Aí no sábado você tava, acho que era 54 alguma coisa, e agora tá com 52 alguma coisa, ontem. Exatamente. Então, assim, olha, o importante, eu estou falando aqui valores, não se apega a isso, né? É. Porque o Rafael sabe o meu valor e a gente está usando isso para parâmetro, para vocês verem que em uma semana eu já tive muito resultado com o acompanhamento dele. Então a gente vai destrinchar um pouco o que eu estou fazendo, qual que é um pouco a estratégia do Rafael, né? Para ajudar vocês. Maravilhosas. Então vamos lá, Rafael, eu acho que o que você falou, mulher, a gente, bom, na Claves, Rafael, a gente tem um grupo no WhatsApp. E esse grupo do WhatsApp ali é vida louca. Todo dia é uma pílula nova. E sempre tem alguém querendo emagrecer, igual você falou, a gente, né, tem essa coisa com o corpo. Vai muito além disso, eu acho que também a parte de saúde, né? O meu caso também era o caso de um sedentarismo, uma alimentação extremamente pobre. Então agora, o meu marido me vendo comer direito, nossa, acho que ele nunca ficou tão feliz como agora, né? E claro, isso acaba, Rafael, comendo direito é um resultado visível, né, no teu corpo, na tua saúde, na energia. Eu sinto que eu tô com mais energia essa semana, dormindo melhor. Os benefícios de você ajustar a tua alimentação são imensos. Emagrecer é um deles, né? E eu só fico pensando assim, por que que a gente patina tanto? O que que você acha que é por que que a maioria das pessoas elas não conseguem os resultados que elas desejam? Os maiores erros. Eu tenho até alguns produtos relacionados a isso. Meu, é quase 100%. Não consegue ter constância porque começa de uma forma totalmente radical. E justamente o método de acompanhamento diário surgiu para acabar com isso, porque eu era uma pessoa assim. Quando eu falo, tudo que eu falar aqui para vocês, eu já passei. Quase certo que eu já passei. Vício por doce, eu era viciado em doce. Então as pessoas elas começam de uma forma muito radical. Então, por exemplo, hoje em dia você está comendo 3 mil calorias. Você come, parece que é pouco, mas o valor calórico é muito grande. Você come todos os dias, você come amendoim, você come bolacha, você come bolo, e parece que é pouquinho, mas somando no final do dia dá muita caloria. E aí, de um dia para a noite, você decide fazer regime. Essa palavra é horrível, não falem essa palavra regime. Você só está mudando a sua dieta. Então, você resolve começar uma dieta e você começa. Café da manhã, 2 ovos. Almoço, frango com salada. Uma colherzinha de arroz. À tarde, três castanhas. À noite, frango com salada, porque não pode comer carboidrato à noite, porque senão você engorda. Quanto tempo você acha que você vai durar fazendo isso? Você estava comendo 3 mil. Do nada você corta para 1.000. O seu corpo não vai conseguir se adaptar. É uma mudança muito drástica, muito brusca, e o nosso corpo ele é uma máquina de sobrevivência. Ele vai criar mecanismos para se defender dessa agressão. Ele pensa, pô, essa pessoa estava tendo um aporte de caloria muito grande. Do nada, não está tendo mais. Com certeza ela deve estar passando por uma privação, porque os nossos genes são de lá de milhares de anos atrás, quando a gente não tinha acesso à comida o tempo inteiro. Hoje em dia, um clique você tem comida em casa. Só que a gente carrega esse gene de tentar guardar o máximo de energia para uma eventual época de escassez. Então, o corpo ele entende, essa pessoa está num período de escassez. Eu não posso gastar as reservas que eu tenho, que são as gorduras acumuladas. Então, o corpo começa a aumentar a fome, o corpo começa a reduzir o gasto calórico. O corpo é inteligente, então é o que a gente chama de... Eu não vou ficar falando termos técnicos, mas só para vocês entenderem. Chama-se termogênese adaptativa, ou seja, o nosso corpo ele se adapta à queima calórica, a produção de calor, a produção de energia do nosso corpo se adapta à quantidade de caloria que a gente está tendo. Então, se você está tendo um aporte de caloria muito baixo, o corpo ele vai reduzir o gasto calórico para tentar sobreviver agora com 1.000 calorias, no exemplo. Você estava dando 3, agora está dando 1. O corpo cria mecanismos para reduzir o metabolismo, aumentar a fome para tentar sobreviver com essas 1.000 calorias, mas também fazer você comer mais para voltar àquele aporte anterior. Então, 100%, eu falo sem medo de errar. As pessoas não conseguem seguir uma dieta justamente porque não tem um método e porque começam de uma forma muito radical. E uma coisa super legal que eu acho importante falar aqui, o Rafael, por exemplo, eu falei pra ele que eu viciado em coquinha, quem me conhece sabe. Então eu falei pra ele, cara, se você tirar todo o refrigerante de mim, não vai dar certo, porque eu vou, né, mudar tanto do dia pra noite, não desestimula, te deixa triste, né, te deixa aquela sensação de infelicidade. Então a gente teve que adaptar. E uma outra coisa interessante, Rafael, com o que você falou da quantidade ali, né, reduzir muito bruscamente, eu postei, porque além do grupo, a gente tem também um Close Friends. Tem muita coisa, Rafael, aqui na Claves, Legal. eu tenho um Close Friends, e eu posto algumas refeições que eu tô fazendo no Close Friends. E uma aluna escreveu, nossa, eu acho que o que a minha... Alguém passou pra ela alguma dieta, ela falou, eu acho que ela tá me passando muita comida. E eu falei, cara, não compara com a minha quantidade, né, Rafael? Sim, Porque você sim. sabe o meu peso, você sabe quanto que você distribuiu ao longo do dia para eu comer, né, para não passar fome, baseado na minha rotina, baseado no que eu já estava acostumada a comer, né?
Então, eu posso falar pra vocês, eu não estou passando fome em nenhum momento. E o mais interessante, Rafael, que eu achei nisso tudo até agora, essa semana, que tá todo mundo chocado, é que eu estou praticamente zero açúcar e não zero açúcar desesperada. Eu estou bem. Você acha que por eu estar bem, é porque você equilibrou as quantidades ali de carboidrato? O que que você acha que pode ser essa explicação muito louca? Com certeza, porque assim, não existe vício em açúcar. A gente é viciado, sim, nos alimentos hiperpalatáveis, por exemplo, que são os alimentos que reúnem carboidrato, gordura, açúcar e sódio. Não tem nada na natureza que reúne esses 4 elementos. Você pega um alimento rico em carboidrato, por exemplo, a banana, não tem gordura. Você pega um alimento rico em gordura, por exemplo, o abacate, tem pouquíssimo carboidrato. Só que a indústria criou uma fórmula mágica que deixa um alimento hiperpalatável, ou seja, o nosso paladar realmente fica viciado nesse alimento que não existe na natureza. Você pode pegar um bebezinho, e a primeira vez que os pais, que eu não acho que é muito legal essa conduta, mas dão um chocolate, dão uma Nutella para uma criança a primeira vez na vida, o bebê até arregala o olho, porque é uma dose de dopamina muito grande, isso realmente vicia. Quando a gente pede doce, pode reparar, as pessoas que fazem cetogênica, as pessoas que fazem low carb não duram muito tempo, e o pico de vontade de comer doce, o pico de descontrole é final da tarde para a noite. Por quê? O nosso cérebro, o que é a taxa metabólica basal? É o quanto de caloria que o corpo gasta só para manter vivo, para manter a gente vivo. Então, por exemplo, acordei, vou ficar o dia inteiro deitado olhando para o teto, eu vou gastar muita energia. Por quê? Meu coração tem que continuar batendo, eu tenho que continuar respirando, os meus órgãos têm que estar funcionando e meu cérebro também tem que continuar ativo. 20% dessa taxa metabólica basal é só do cérebro. O cérebro ele usa muita energia. E a energia preferencial do cérebro é glicose. O que é glicose? Carboidrato. Então a pessoa ela não come carboidrato de noite, de manhã, pula o almoço, chega final de tarde, ela está morrendo de vontade de comer. Mas geralmente é o quê? Doce. Por quê? Porque o cérebro, esse momento da tarde é o momento que o seu cortisol começa a baixar, que aquele estado de alerta, né, do trabalho já começa a reduzir, e aí que o cérebro, por não ter o cortisol alto, o cérebro ele entende, bom, agora essa pessoa está com um déficit de energia, ela não tem de onde tirar energia, e eu preciso de energia para sobreviver. O cérebro precisa de muita glicose, 90 e poucos por cento da energia do cérebro é glicose, preferencialmente glicose. Então, o corpo precisa de uma glicose rápida. O que é glicose rápida? Doce. Então, quando você bate aquela vontade muito forte de comer doce, é justamente porque o cérebro e o corpo está percebendo que não tem energia suficiente, ele precisa de uma energia rápida, e quando você come um doce, açúcar puro, aquilo vira glicose muito fácil no corpo. Então, quando a gente distribui a dieta de uma forma ajustada nos macronutrientes, que são o que compõe a dieta, carboidrato, proteína e gordura, quando a gente põe um aporte suficiente de carboidrato, o corpo tem energia suficiente o dia inteiro. Consequentemente, a vontade de comer doce cai drasticamente. Então, quando a gente corta carboidrato, é a pior coisa que a gente faz. Então, a sua vontade de comer doce tem vários fatores. Mas os principais são, nós estamos tratando bem a sua microbiota intestinal, com fibras, que você está comendo frutas, está comendo comida de verdade, que é rica em fibras, e também o aporte de carboidrato. E aí o seu corpo tem uma energia estável durante o dia inteiro e não fica pedindo doces. Então, existem algumas estratégias para a gente acabar com essa vontade, pelo menos reduzir drasticamente a vontade de comer doce. Exatamente. Eu achava que eu só ia conseguir parar de Coca-Cola, enfim, chocolate todos os dias, era se eu fosse no psicólogo. Porque eu falei, gente, isso deve ser psicológico, deve ser uma coisa que eu não sei controlar, enfim. Então, gente, às vezes não. Olha, então eu fiquei super surpresa que, assim, um passe de mágica, meu problema foi resolvido apenas alinhando ali a alimentação. Antes da gente continuar, eu tenho uma pergunta aqui da Amanda. Ela falou que tem muitas dúvidas quanto à Bora. resistência à insulina. Tá. Ela falou assim, dá para reverter? Existem dicas para evitar esses picos? Tem que cortar o carboidrato? Ela tá perdida ali com a insulina. O que você Não. acha? Com certeza dá para reverter, porque é uma pré-diabetes. Né? Resistência à insulina é pré-diabetes. Então, é um estado de alerta. Às vezes as pessoas não dão tanta importância quando usam esse termo. Estou com resistência à insulina. Mas saiba que quando você está resistente à insulina, você está pré-diabético. Muito rápido. Quando a gente está com... E o que causa a inflamação no corpo não são alimentos específicos. A gente tem que acabar com esse mito de que aveia inflama, pão inflama. Não, o que inflama é gordura. Gordura corporal inflama. Então, quando você está com um percentual de gordura alto, saiba que você está inflamado. Como que faz para desinflamar? Não é protocolo de detox, não é desparasitação, é emagrecer. Para você tirar a gordura e, consequentemente, acabar com o estado de inflamação. Quando a gente está com esse estado de inflamação, o nosso corpo não consegue liberar insulina, porque a insulina, você come carboidrato, come qualquer comida que tenha carboidrato, se transforma em glicose, a insulina pega essa glicose e transporta para o músculo e para o tecido adiposo. Quando a gente está com resistência à insulina, quando a gente está com esse estado de inflamação, o nosso corpo não consegue transportar essa glicose. Por quê? Porque os tecidos não absorvem. Então o açúcar fica alto no sangue o tempo inteiro, e aí o corpo produz cada vez mais insulina para tentar transportar aquele açúcar.
Só que a pessoa ela não arruma a alimentação. Então ela continua comendo carboidrato, açúcar no sangue fica cada vez mais alto, o corpo precisa de cada vez mais insulina até que o pâncreas pifa e aí você vira diabético. Então com certeza dá para reverter. Como? Fazendo uma dieta ajustada para você conseguir seguir. A dieta tem que ser fácil e gostosa. É isso que eu falo para as minhas alunas, tem que te dar prazer seguir uma dieta, para que você consiga seguir por muito tempo. E por que seguir por muito tempo? Para você perder gordura, tirar esse estado de inflamação e reverter a resistência à insulina. Então, a gente consegue fazer isso por meio da alimentação. Existem estratégias. Por exemplo, se você tem resistência à insulina, a ordem que você come os alimentos faz um pouco de diferença para você manter esse pico de insulina mais estável. Quando você começa a comer o seu prato de comida pela proteína e pelos legumes, depois começa a comer o carboidrato, o seu corpo ele já começa a fazer a digestão e aí esse carboidrato ele é absorvido com menor velocidade. Então você não tem um pico. A sua glicemia, tem estudos mostrando as curvas. Quando a pessoa come só o carboidrato, quando começa a comer o carboidrato, depois começa a comer a proteína, e quando você come primeiro a proteína, depois o carbo, a sua glicemia fica muito mais estável. Você não dá picos de insulina. Isso dentro de uma refeição. E no dia a dia, por exemplo, evitar comer carboidrato sozinho. Porque, percebe, todo mundo já passou por isso. Se você come um prato de macarrão agora, pratão assim, 500 gramas de macarrão, daqui meia hora você vai estar com fome. Por quê? Porque carboidrato puro, sem uma proteína, sem fibras para tornar essa digestão mais lenta, absorve muito rápido, você deu um pico de glicemia, consequentemente um pico de insulina, e tudo que sobe rápido, desce rápido também. Quando desce, o cérebro entende, pô, essa pessoa estava com açúcar no sangue muito alto. Agora está baixo, está tendo uma hipoglicemia, deixa eu dar um sinal de fome para a pessoa, para regularizar essa glicemia. E aí você sente fome meia hora depois. Então, sempre ter uma proteína nas refeições e fibras também faz muita diferença para evitar esses picos de insulina durante o dia. Muito bom, é toda uma estratégia. Muito bem. E aqui, Rafael, o que que acontece? 99% do público da Claves é mulher, e eu digo 99 porque a gente tem um aluno homem, que Olha, ele é muito homem, porque olha, tem que ser muito homem pra aguentar essa mulherada louca, viu? E basicamente, a minha pergunta é verdade que as mulheres têm mais dificuldade pra emagrecer que os homens? A gente tem que se esforçar mais? É o quê? Testosterona que falta? O que acontece? não, na verdade, para emagrecer não, para ganhar músculo sim. É o que eu costumo falar para minhas alunas, né? Para todo mundo que me segue, toda mulher que me segue. Treine forte, que você não vai ficar musculosa. É impossível você ficar com o corpo musculoso sem tomar hormônio, porque naturalmente a mulher tem pouca testosterona comparada ao homem. Então você não vai construir uma massa muscular fora do padrão feminino. Então quando eu falo para treinar forte e ganhar massa muscular, é para ficar com aquele corpo bonito, feminino, torneado. Você vê que a pessoa, você olha a pessoa andando, você fala, meu, essa pessoa treina. Mas não é aquela mulher grandona. Toda mulher que tem massa muscular exagerada, ela toma hormônio porque não é natural da mulher ter hormônio. Então, para ganhar massa muscular, sim, tem muito mais dificuldade que o homem. Agora, para emagrecer, não. O que torna um pouco mais difícil são as oscilações de hormônio que vocês têm. TPM, menstruação. Então, Putz, isso mexe muito com a mente da mulher nesse período. Né? Por quê? Quando vem a TPM, o período pré e menstrual, vocês ficam muito mais retidas. O corpo ele retém mais líquido. Então fica ali com o abdômen um pouquinho maiorzinho, mas isso não é gordura. Isso é retenção de líquido. Só que aí acontece, já tô gorda mesmo, vou comer um monte de coisa. E aí come um monte de coisa na TPM, come no período menstrual, e aí fica patinando na dieta. Tanto que, assim, por trabalhar tanto como eu, ontem foi até engraçado que uma aluna, ela usa um tipo de implante, eu não sei muito bem, eu não entendi muito bem o que era, mas ela usa uma espécie de implante que ela não menstrua. Mas ela tem todos os sintomas de menstruação. Então ela vem também que nem você, ela está umas 3 semanas, 4 semanas de acompanhamento, ela já perdeu aí quase 4 quilos. E ela vinha numa perda muito grande, do nada, de um dia para a noite, ela acordou com 1 quilo mais pesada, sendo que ela seguiu a dieta certinha. Aí eu perguntei, período menstrual, perto, tá longe? Eu não menstruo. Olha, mas você falando, você tem razão, porque eu não menstruo, mas eu tenho todos os sintomas. Nossa, você é esperto. Então eu costumo falar, às vezes, que eu sei mais do período do que as próprias alunas, portanto, trabalhar com mulher. Então, quando as minhas alunas, eu já estou percebendo que está no período pré-menstrual ou menstrual, eu já libero algum alimento um pouquinho mais palatável, doce de leite, chocolate, porque estudos mostram que não tem nada a ver. Com TPM não dá vontade de comer doce. Só que não é a vontade de comer doce, é aquele aconchego, né? Nesse período vocês ficam mais sensíveis e eu tenho que liberar, não tem como. O nutricionista ou o profissional que não libera porque fala que é frescura, ele não sabe o que está falando. Né? Até a minha esposa fica, para de ser bonzinho comigo, para de me liberar. Fala, mas é hormônio, não tem como você brigar com hormônio. Então, quando você ajusta todas essas peculiaridades do público feminino, você consegue emagrecer sim, tanto na mesma velocidade ou até mais rápido do que homem. Olha aí, gente, então mitos sendo caídos por aqui. Vamos ver que a gente tem uma pergunta aqui. Ah, a pergunta se conhece essa pessoa. Israel perguntou. Whey protein substitui uma refeição? Tomo antes ou depois do treino? Tá querendo ganhar os Bom, músculos, Israel? Vamos ver. não, assim, nunca o whey protein ou qualquer suplemento vai substituir alimento.
Mas whey protein é fonte de proteína, ponto. Não emagrece nem engorda. Então, por exemplo, se você usar 30 gramas, 40 gramas de whey protein, é a mesma coisa que você usar 100 gramas de frango. Só que, nutricionalmente, o frango é muito melhor do que o whey. Porque o frango tem minerais, vitaminas, muitas coisas que o whey não tem. E também, a digestão do frango é um pouco mais lenta do que a do whey. Então, o que vai te deixar mais saciado por muito tempo? Muito mais o frango e a carne do que o próprio whey protein. Mas, por exemplo, tô na correria aqui, saí à tarde, tô num evento, levei uma coqueteleira com um pouco de whey e um pouquinho de aveia. Você faz uma refeição completa de carboidrato e proteína. Então é muito melhor você consumir o whey protein numa refeição do que comer uma coxinha, por exemplo. Você vai ficar mais saciado e mais saudável e vai atingir mais rápido o objetivo. Muito bom. E uma coisa que eu ia falar aqui, até a questão do whey protein, é isso, né? Porque a nossa vida tá corrida. Então, às vezes, a gente tem que, por exemplo, eu aqui não consegui essa semana um dia jantar. Eu ia comer qualquer porcaria, que antigamente eu pediria uma pizza, ou eu falei, cara, eu vou fazer whey aqui e vou comer com uma fruta. Era o que Ótimo. dava, entendeu? Então, eu acho que é isso, né? Não substituir a comida, então, mas usar de maneira inteligente. E a Exato. questão de antes ou depois do treino, eu acho, Rafael, veja se eu aprendi alguma coisa. Se, contanto que você esteja com a dieta bem distribuída, eu não sei se isso faz muita diferença. Faz? Se é antes ou Nenhuma. depois? Ai, Nenhuma, bate porque. aqui, Rafael, bate aqui. Até porque você vai. É a mesma coisa que. Eu sempre falo assim: substitui o whey protein por frango. Eu como frango antes ou depois do treino? Irrelevante. Você tá com fome? Tô com fome, então come antes. Agora, porque o que você come imediatamente antes de treinar, você não vai usar como energia no treino. Mas tem a estratégia também, muita gente, eu passo mal durante o treino porque eu tenho uma hipoglicemia. Na verdade, você comeu muito carboidrato antes de treinar, tudo que sobe rápido desce rápido, e aí você teve uma hipoglicemia reversa durante o treino. Mas não é bom, não é interessante você treinar com fome. Então você faz eu faço muito isso, eu tomo whey protein muito antes de treinar, porque faço meu café da manhã, faço meu cardio em jejum, faço meu café da manhã. Vou treinar por volta da 1 hora da tarde. Eu não vou almoçar, bater um pratão de comida para poder treinar estufado. O que eu faço? Whey protein. E eu costumo dizer que eu como whey protein, eu não tomo whey protein. Faz anos que eu só pego whey, tem até essa receita no meu perfil. Eu pego whey, ponho só um pouquinho de água, ele vira uma pastinha e eu como. E aí um dia eu descobri que tava muito frio, eu falei, deixa eu pôr no micro-ondas isso daqui. 15 segundos, 20 segundos, ele ficou tipo um petit gâteau, porque ele ficou durinho em volta e ficou molinho dentro. Então eu sempre faço essa receita antes de treinar. Porque aí eu treino sem fome, mas também não tô com um monte de comida no estômago para atrapalhar o treino e fazer a digestão durante o treino. Que interessante, eu não sabia disso. Vou tentar fazer, porque eu não sou muito fã de beber whey, não. Vamos lá. Não, Agora, faço. Rafael, agora a gente tem um SOS, noiva em desespero. Temos um caso aqui, vê se você pode dar alguma dica, alguma luz. A Cris, ela vai se casar basicamente em 3 semanas. Tá. Estamos numa situação de desespero? Estamos. Ela falou que precisa eliminar 3 quilos até lá. Nossa. Calma, 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 tô nervosa. Mas ela nunca teve tanta dificuldade porque ela tem 46 anos e está no climatério. Então, assim, ó, dica SOS, assim, não é algo que de repente, né, o ideal era perder peso com o tempo, mas algo que você, um segredo, assim, bodybuilder, pra perder esses 3 quilos em 3 semanas. Só um adendo, né? Eu tenho muitas alunas que são mais de 50 anos, então já para ela futuramente buscar um endócrino para ver se a parte hormonal tá ok, né? Porque isso faz toda a diferença. Experiência das minhas próprias alunas mesmo. Mas dica, bom, 3 semanas dá para perder 3 quilos tranquilamente, assim, né? Não é tão. Eu achando que ela tava no SOS, noivas Você em perdeu fuga. quase 3 em 6 dias, pô. Então, Entendeu? exatamente, vou olhando por esse ponto, é verdade. Então, Assim, Cris, dá tempo. se ela não faz dieta, começar uma dieta assim, comendo comida de verdade, né? Melhorar a qualidade da comida. Primeiro, então ao invés de comer, sei lá, um frango frito, um frango empanado, você vai escolher um frango grelhado. Então, café da manhã, por exemplo, pão com ovo, pode comer 2 fatias de pão, uns 2 ovos. Almoço, pode pegar carboidrato, proteína. Então, só de melhorar a qualidade da alimentação, foi o que você fez, você já perde bastante peso. Segundo detalhe que muito importante, que mulher falha muito nisso, tomar água. Se, por exemplo, Poxa. seria interessante ela fazer um cálculo de 50 ml por quilo corporal. Por exemplo, eu peso 90 quilos. 50 vezes 90 vai dar 4.500, então eu tenho que tomar 4,5 litros por dia. Então ela faz esse cálculo, pega o peso dela, multiplica por 50, o que der é a quantidade de água que ela tem que tomar. Tomar Gente, bastante água faz muita diferença no processo de perda de peso. E o terceiro e última dica é, tire esse número 3 quilos da cabeça, porque às vezes você colocou esse número na cabeça, você emagrece, perde gordura, ao mesmo tempo que você ganha massa muscular, a sua balança não mexe. Inclusive, eu vou fazer um post sobre isso hoje. A sua balança não mexe, mas a sua composição corporal muda. Então, no espelho você está mais magra, o cinto está tá num buraco mais fundo, né, do cinto, as roupas estão mais largas, só que você não perde peso na balança. Aí você fica decepcionado. Mas, pô, eu quero estar melhor no espelho, não na balança. A balança é irrelevante. Porque, por exemplo, 2 quilos de gordura é isso aqui.
2 quilos de massa muscular é isso. Só que na balança dá 2 quilos do mesmo jeito. Só que no espelho a diferença é muito grande. Então não fique tanto presa na balança, porque você pode se frustrar e acabar comendo um monte de coisa quando você estava no caminho certo. Exatamente. E só uma outra coisa também super importante, Cris, isso de água fez muita diferença pra mim nessa semana, tá? Eu quase não tomava água, gente. Água, e o Rafael falou, vai, tem que tomar água quando Aos acorda, antes da pouquinhos. primeira refeição, vai começando a colocar água na tua rotina. E uma coisa também que eu acho a parte emocional, né? A pessoa vai casar, então ela já tá ansiosa, tem um monte de coisa pra resolver, às vezes não tá dormindo bem, né? Acho que é importantíssimo ali tá com a emoção controlada, entendeu? Então, Cris, começa por isso, né? Você tem 3 semanas aí pra fazer algumas tentativas, mas controlar a emoção, água, comer direitinho e vai dar tudo certo. Vamos E lá que se a gente... não é cortar comida, hein? Pelo amor de Deus. Exatamente, não vamos cortar comida nem passar fome. E aí você falou uma coisa interessante, Rafael, que eu ia te perguntar. Eu estou me pesando pra ver, né? Falar, mas olhando no espelho eu já sinto diferença. Isso então é porque o peso não importa tanto, o que é mais importante é a composição. Se eu tô perdendo gordura, ganhando músculo. Só que, corrija-me se eu estiver errada. Essas coisas acontecem numa velocidade diferente. Eu sinto que ganhar músculo leva mais tempo, não leva? Sim, assim, quanto mais iniciante você é, mais fácil você ganhar massa muscular. Então é muito comum, eu tenho uma aluna que ela não perdeu nem 1 grama na balança. Mas a calça dela dava pra botar uma palma da mão, assim, de tão larga que tava. E por quê? Ela não perdeu nem 1 grama, mas a calça ficou larga. Porque como ela era iniciante, ela ganhou massa muscular numa velocidade muito maior. Só que a perda de gordura continua acontecendo, por isso que a balança não mexe. Você ganha de um lado e perde de outro. Só que chega uma hora que fica cada vez mais difícil a gente ganhar massa muscular. Então, o que eu ganho em um ano, depois eu demoro muito mais tempo para ganhar. Só que a perda de gordura não tem esse platô. Você consegue continuar perdendo, com as estratégias certas, você consegue continuar perdendo muita gordura. Por isso que é muito normal nos primeiros 6 meses, por exemplo, a balança mexer quase nada. E aí depois de 6 meses ela despenca ali 5, 6, 7 quilos. Por quê? Porque você continua perdendo peso, perdendo gordura, só que ganha massa muscular numa velocidade muito menor. Então aí sim que a balança, no caso a balança começa a pesar pro lado da perda de gordura e aí ela começa a cair. Olha, até tomei uma água aqui, gente. Pare aí, você que está escutando esse podcast, tome uma aguinha em Yes. homenagem ao Rafael. Então tá, outro mito aqui que a gente já esclareceu. Então, o importante, eu tô me pesando, às vezes eu posto ali no Close Friends, mas às vezes você não vai ver isso porque eu também estou indo pra academia, querida. Eu estou indo Uhum. todo dia porque a gente criou um desafio aqui na Claves, Rafael. Já ouviu falar daquele aplicativo Gym Rats? Você tem que dar. Já, sim, é A tipo um gente criou check-in, né? Gostosas da Claves. A gente criou Gostosas da Claves, então. Se você, Clavizete, não está ainda nesse aplicativo e quiser entrar, mande mensagem que a gente passa o link ali para você entrar. E uma outra coisa super importante de falar, que eu não tinha aqui, não estava no meu roteiro, mas é como é importante a gente criar esses compromissos públicos, né, Rafael, e se juntar com grupos, que é a questão da ambiência, a questão de você, uma empurrando a outra, né? Então uma tá cansada, a outra fala, não, você vai sim, que eu não quero nem saber, mas você vai na academia hoje. Eu, às vezes, semana passada, tinha dia que eu falei, eu não vou hoje. Se eu não tivesse nesse grupo, eu talvez não iria. Porque é muito fácil a gente arrumar uma desculpa sem testemunha, ninguém tá vendo, né? Então, fica a dica pra vocês também, né? Que não estão conseguindo, de repente, mudar um hábito. Outra coisa que eu queria perguntar pra você, acho que você já falou um pouco da parte de dietas da moda, né? E que regime não se fala, regime tira do vocabulário. É. Mas a gente vê dieta low carb, cetogênica. Isso, assim, não dá certo pra algumas pessoas, ou depende da rotina de cada pessoa. O que você acha um pouco sobre essas dietas? É que, na verdade, isso são estratégias. Por exemplo, você pega uma pessoa que está quase diabética, com nível de gordura altíssimo, porque ela vem comendo muito carboidrato refinado, está com gordura no fígado, nível já quase para virar cirrose. Quando você pega uma pessoa dessa e faz uma cetogênica, ela tem muito resultado. Mas a gente não vai buscar essas estratégias por um resultado estético. A gente vai buscar um resultado na saúde. Até por um período. Eu preciso que essa pessoa perca a gordura no fígado, porque ela está realmente doente, e preciso que ela perca um pouco mais de peso urgente. Dessa forma, a gente faz perder peso pela saúde, né? Não pela estética. Então, a gente faz, sei lá, umas 2, 3 semanas de cetogênica, 4 semanas de cetogênica, ela vai reduzir muito a gordura. Por quê? Porque a gente não tem o aporte de carboidrato. Então, o corpo ele vai utilizar como fonte de energia a gordura estocada. Obviamente que você tem que estar em déficit calórico. Como você não vai ter esse aporte de carboidrato, que era o que estava causando essa gordura no fígado, carboidrato ruim, né? Você limpa esse fígado muito rapidamente.
E aí, depois que deu essas 4 semanas, você conseguiu o objetivo que você queria, que era melhorar a saúde da pessoa, você volta para uma dieta normal. Uma dieta ajustada, em déficit calórico para ela continuar perdendo gordura, mas agora você vai dar vida para a pessoa. E experimenta cortar o carboidrato no meio. Você fica com raciocínio lento. Lembra que eu falei que 90%, 95% da energia do nosso cérebro é glicose? Glicose só vem de carboidrato. Se você não tem um aporte de carboidrato, o corpo ele tem que fazer uma manobra gigante para pegar a gordura que você está comendo ou estocada, transformar em corpos cetônicos para gerar glicose e para gerar energia para o cérebro. Então, assim, é uma manobra que custa muito para o corpo. Então, cetogênica, low carb, essas dietas, assim, elas não são dietas, elas são estratégias alimentares. Eu mesmo faço muita low carb quando vou competir. Por quê? Porque eu preciso do mínimo de energia só para sobreviver e porque eu preciso estar extremamente seco. Eu chego com 3%, 4% de gordura no palco. Então não é uma coisa normal. Então eu uso essa estratégia de comer menos carboidrato justamente para chegar no palco. Depois que eu desço do palco, vida normal. Eu ajusto minha dieta para que eu tenha saúde. Porque a gente tem que focar em saúde. Performance? Sim, mas primeiro saúde. Né? Então, não dá certo justamente que a pessoa pega uma estratégia que deve ser utilizada por um período e quer fazer para sempre. Por isso que ela não consegue fazer muito tempo. Claro, é só por uma situação pontual ali, um período curto, para você ter um resultado que você precisa e depois vida normal. E uma outra coisa que eu queria saber de você se é um mito ou não, que é aquela coisa que eu escuto muito, que é a questão do metabolismo. Meu metabolismo é lento. Isso existe, metabolismo lento? Fico pensando assim. Ou, assim, se alguém falar que, eu tenho sorte. Ai, Larissa, ou porque é genética. O que você tem pra dizer sobre metabolismo e genética? Genética, ela influencia, mas ela nunca vai ser fator determinante. Porque se fosse, eu não competiria. Eu tenho, entre aspas, a genética de ser gordinho. Porque eu fui gordinho a minha vida inteira. E meus pais sempre foram acima do peso. Então, se for notar a genética é desfavorável. E eu fiquei super bem colocado na minha última competição, aqui em nível nacional, fui terceiro colocado. Então estava muito bem. Então se for só contar com a genética, não tem que só focar nisso. Agora, questão de metabolismo lento e rápido. Existem pessoas que têm um metabolismo um pouco mais acelerado. O Israel, por exemplo. Ele é uma pessoa que... E toda pessoa que é magra de ruim que a gente vê, né? É a pessoa que come um monte, mas tem um metabolismo um pouco mais acelerado, o corpo ele trabalha de uma forma diferente, que demanda muito mais energia. Essas pessoas já têm um metabolismo basal, que é aquele metabolismo só para te manter vivo, um pouco mais alto do que o normal. Mas essa questão de metabolismo lento já é mais por consequência dos hábitos da pessoa. Uma pessoa que é sedentária, ela vai ter um metabolismo muito mais lento do que uma pessoa que é mais ativa. Então, por que eu prego muito, bato muito na tecla do cardio? Quanto mais cardio você faz, e aqui eu não estou falando para você fazer 2 horas por dia. Se você fizer meia hora, 6 vezes na semana, você já é uma pessoa condicionada a gastar mais calorias no dia a dia. Então, como quer aumentar o metabolismo, cria uma rotina de fazer um cardio, uma caminhada, andar de bicicleta, ou mesmo bicicleta. Tem uma bicicleta em casa, ou de spinning. Meia hora por dia. Assim o seu corpo ele vai te condicionar metabolicamente para você gastar mais energia com as atividades do dia a dia. Então, por exemplo, uma pessoa que é sedentária, ela anda da casa dela até a esquina, ela vai gastar, chutando assim, um número hipotético, 10 calorias. Uma pessoa que é condicionada para andar a mesma distância, ela vai gastar 20. Entendeu? Então, só por ela ser mais condicionada, ela tem um metabolismo mais acelerado e ela gasta mais energia ao longo do dia. Consequentemente, ela emagrece muito mais fácil e mantém esse emagrecimento muito mais fácil do que uma pessoa sedentária. Ou seja, ajude a sorte a te ajudar, minha princesa. Ajude a sorte, porque, né, uma coisa... E sabe uma coisa que eu senti também, né, agora indo pra academia, por mais que foi, assim, uma semana, 10 dias eu consegui todos os dias praticamente. É impressionante como você vê a melhora no teu desempenho, assim. Eu, Rafael, nem contei isso pro Rafael ainda, mas eu tinha o sonho de conseguir fazer burpee, sabe? Gente, esses sonhos de que não se explica, sei lá, eu queria conseguir fazer o burpee bonitinho. O primeiro burpee que eu fiz na academia, quando eu voltei agora, eu me senti um verdadeiro hipopótamo. Eu me senti assim, um elefante. Até que chegou o ponto que ontem eu falei, Andro, vamos fazer burpee aqui na academia. E a gente já conseguiu fazer 10, eu já em outro ritmo. E isso influencia em tudo, porque, né, você vai vendo tua melhora no teu condicionamento. Então você falou que 30 minutos por dia, isso é separado então da musculação, Rafael. Musculação é importante por outras coisas e o cardio é importante para outras coisas. É isso? Exatamente isso. E assim, isso é fruto de um estudo meu recente, né? Eu venho estudando recentemente isso e foi quando eu reformei um pouco minha opinião. Eu sempre falava que só tem que foca na academia, só tem um tempo livre, musculação. Mas é muito mais difícil você emagrecer só com musculação. Musculação deveria ser feito por todo mundo como um remédio, porque a musculação vai te fazer ganhar massa muscular e não, como eu falei, não é ficar musculosa. Você vai ter massa muscular para futuramente, quando você chegar nos 40, 50, 60 anos, você ter autonomia.
Porque você pega aquelas pessoas mais idosas, 60 anos para cima, que não conseguem subir uma escada, não conseguem levantar da cama direito sem se apoiar em nada. Essas pessoas não têm massa muscular, não têm força e não têm massa óssea. Conforme vai passando a idade, a gente vai perdendo massa muscular e massa óssea. Então a musculação é super importante para aumentar sua massa muscular, deixar o seu corpo mais bonito, fazer com que você tenha força, disposição, resistência. Quer trabalhar bem? Musculação, porque você consegue cria mais resistência para as atividades do dia a dia. Agora, o cardio, foi como eu falei, o cardio ele te condiciona metabolicamente para gastar mais energia, então você emagrece com mais facilidade. Tanto um quanto o outro, o gasto calórico não vai ser alto. Você não vai gastar 1.000 calorias num cardio que vai permitir você fazer um déficit calórico muito grande. Mas o resultado no metabolismo do dia é o que vai fazer você emagrecer. Então, se você, por exemplo, fizer 4 vezes na semana musculação, tá de bom tamanho. E aí você pega os outros 3 dias da semana que você não faz musculação, faz cardio. Você cria uma rotina de fazer alguma coisa todos os dias, e cria essa rotina de divisão de cardio e musculação. Você tem o melhor dos dois mundos. Muito bem. Fica a dica então pra Cris também, que tá tentando perder os quilinhos aí até o casamento. Cris, coloca um cardio aí também na tua rotina, não é mesmo? Pra dar esse up e ajudar também. E uma coisa importante, Rafael, é alinhar a expectativa, né? É a Sim. questão assim, não é cardio, tipo, caminhar olhando os passarinhos. É considerado cardio? Não, eu costumo dizer assim, todo mundo fala, pô, você manda treinar todos os dias, então não tem que ter dia de descanso? Calma, como eu falei, 4 dias de musculação, você vai ter na semana 3 dias de descanso. Mas não é um descanso para você ficar jogada no sofá, é um descanso para você fazer um cardio. Mas vamos supor, domingo de manhã, aqui eu moro numa cidade de praia, né, aqui em Santos. Domingo de manhã, tá um sol bonito, eu vou fazer um cardio. Eu não posso pegar minha esposa e dar a mão para ela e sair correndo fazendo um cardio que nem um soldado. Aí eu faço um cardio um pouquinho mais lento, vendo a paisagem, conversando, a gente para, toma uma água de coco. Isso já conta bastante para sua saúde. Agora, na maioria das vezes, é interessante você fazer uma caminhada, vai fazer caminhada, uma caminhada um pouco mais acelerada, não é ficar só. Eu vejo gente na academia pedalando nessa velocidade, assim, eu falo, não, aí Eu vejo também é também. exagero. Não, eu vejo também. E às vezes eu vejo umas fazendo um cardio, assim, uma senhorinha aí leva o livro, aí fica assim, ó. Eu gosto de levar livro também, só que o que acontece? Eu pego o Kindle, fica a dica também aí pra vocês, mulherada, porque eu suo, hein? Eu levo o Kindle, aumento bem assim a letra e na escada. E aí eu consigo, eu estou vendo que eu estou sofrendo, mas eu fico distraída ali lendo, porque aí eu já quero ver a próxima página, mas eu tô toda. Porque eu comecei também, Rafael, a suar essa semana na academia, porque antes eu ia pra Aí, dar tá vendo? close. Falei? Antes eu ia pra dar close, e aí eu comecei a ver que as meninas estavam todas suadas na foto do aplicativo. Eu falei, gente, como é que eu tô Alguma saindo coisa igual está uma errada. princesa da academia? Alguma coisa tá errada, exatamente. Vamos ver as perguntas aqui. A Sil, ainda do metabolismo, ela perguntou, cara, a idade influencia no metabolismo? Então, na verdade, sim, influencia. Não posso ser hipócrita e falar que não. Mas, na verdade, é por essa parte hormonal. Eu tenho uma aluna minha que fez 53 anos esse ano, ou vai fazer. Ela tá no auge do corpo dela. Isso são palavras dela, eu postei até recentemente. Ela, meu, nem com uns 30 anos eu tava com esse corpo. Por quê? E por que ela chegou nesse auge agora? Porque a gente arrumou a parte hormonal. Ela foi no médico, ela viu que a progesterona dela estava baixa, ela estava entrando no climatério, então ficar um longo período já sem menstruar, porque já está assim, caminhando, né, para menopausa. Então ela foi no médico, arrumou a parte hormonal e seguindo, ela é uma pessoa muito dedicada, assim, muito mesmo. Todas as vezes que ela vai fazer refeição livre, são refeições de qualidade, né? Ela não é uma pessoa que tem descontrole alimentar. Só que chegou uma hora que a dieta deu uma estagnada e não adianta cortar a comida dela. Eu falei, meu, se eu cortar a sua comida, você não vai conseguir fazer e a gente vai ter um efeito contrário. Vamos marcar uma consulta no médico? Vamos. Aí foi quando ela descobriu. Aí ela botou um chip, fez todo o tratamento hormonal. Aí a balança destravou, o emagrecimento dela destravou e hoje ela está no auge. E também tem uma aluna que é até um pouco mais velha, e ela estava se sentindo muito ansiosa, se sentindo muito tendo descontrole alimentar, realmente não saiu do foco, assim, muito estressada. E aí ela já tinha esse chip hormonal. Eu perguntei, né, como é que estava a parte hormonal, foi quando ela lembrou, falou, meu chip deve estar há 1 ano aqui, eu já está vencido. Aí ela fez o ajuste, ela trocou, parece que virou outra pessoa. Então não é que o metabolismo ele fica mais lento, é que toda essa alteração hormonal ela influencia nos resultados, principalmente mulher, e aí pode sim travar um pouco o resultado que você busca. Uma coisa interessante também, Rafael, a gente dentro da Claves tem um clube de leitura e ano passado, mulherada, olhem a reunião que a gente teve sobre Outlive, tem muita coisa que o Rafael falou lá, parte de musculação, por que que é importante ter músculo, né? Que não é pensando só em estar gatinha, gostosa da Claves na praia, mas é sobre ter um futuro mesmo, né? Saudável, um futuro que você seja autônoma, que você possa cuidar da sua vida, baixar, levantar, pegar compra do supermercado, enfim, o que você precisa fazer porque a gente quer envelhecer com qualidade de vida, né? Não faz sentido a gente
trabalhar tanto, chega na hora de se aposentar e simplesmente não pode sair da cama, né? Então veja isso. E a gente também, Rafael, agora tá lendo o livro maravilhoso do Arnold Schwarzenegger, que é Seja Útil. E ele fala isso, ele fala, cara, a dor é parte do processo e ela faz parte do crescimento. Você não cria músculo sem dor, né? Que tem a ver com isso de quando eu tava lá e ficava fazendo academia assim, ó. 1, 2. Não cria músculo simplesmente, né? Acho que você tem que fazer aquelas repetições, você tem que sentir a dor pro. Então, gente, olha isso. A gente lê livros e traz pra nossa vida. A Mi falou aqui, 4 dias de musculação, Jesus. Qual seria a quantidade, assim, mínima que você fala, tá, não dá pra ir todo dia? O que você recomenda pra gente, assim, o mínimo pra gente se virar? Quando eu criei o método de acompanhamento, que nem eu falei pra você, né? Por que as pessoas falham muito? Porque elas saem do zero e querem começar uma coisa radical. Então, quando eu criei o acompanhamento, foi com base na minha experiência, porque eu também era assim, eu era o radical. Queria começar já cortando toda a comida e tal. E quando eu desenvolvi o método, você pode perceber que a sua dieta é muito gostosa. A gente nem colocou ainda uma estratégia em prática. Por quê? Porque dentro do método de acompanhamento diário tem alguns passos. Eu não posso botar já você no passo 10, tem que começar no passo 1, porque a gente vai progredindo. Com a musculação é a mesma coisa, ou qualquer atividade é a mesma coisa. Se você não gosta de musculação, inclusive eu falo para você nem entrar na musculação ainda. Eu sou uma pessoa sedentária, detesto academia. Vou botar você na academia para fazer uma coisa que você detesta? Se eu tenho o conceito de que a dieta tem que ser prazerosa, a rotina que envolve um plano alimentar, um plano de emagrecimento, ou qualquer objetivo que você queira alcançar, precisa ser prazeroso também, certo? Então, eu tenho uma aluna que é médica, ela faz muitos plantões e ela não conseguia de jeito nenhum engrenar na academia. Ela ia 2 dias, faltava uma semana. E eu comecei a perceber que ela não é porque ela estava com a rotina ruim, é porque ela não tinha o estímulo de ir para a musculação. Eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, sai da musculação. O que você gosta de fazer lá? Eu amo Velocity. Não sei se aí tem, se vocês conhecem, o Velocity que é aula de spinning coletiva, mas é uma aula diferente. Eles trabalham um pouco de membros superiores e tal. Aí eu falei assim, então vai para Velocity. Ela começou uma vez na semana. Aí depois de 3 semanas ela já estava indo 2. Hoje, ela está fazendo 2 treinos por dia. E fazendo plantões e virando a noite no hospital. Mas por quê? Porque ela tem um prazer de fazer aquilo lá. Então não adianta se você não gosta de musculação, não adianta. Vai pelo menos 2, 3 vezes na semana, já está de bom tamanho. 2 vezes você consegue trabalhar o corpo inteiro. Então um dia você faz superior, no outro dia você faz perna. Isso para a questão de saúde é o mínimo aceitável. Você vai conseguir sim ter uma saúde maior. Mas também, nos outros dias da semana que você não for na musculação, faz uma atividade que te dê prazer, mas faça alguma atividade principalmente pensando na saúde. E também a gente tem que alinhar a expectativa. Eu tenho mulheres que pensam assim, eu quero ter a perna um pouquinho mais grossinha e tal. Você não vai conseguir isso indo 2 vezes na academia. Então você tem que pensar o que eu quero, e muitas vezes é um sacrifício momentâneo. Eu jamais conseguiria ter uma rotina a rotina que eu tenho para competição para sempre. É uma rotina muito puxada. Eu treino musculação 1 hora e pouco por dia, mais 2 horas de cardio por dia em horários separados. Então, uma rotina muito desgastante. E eu também não posso. Aí eu volto para minha rotina normal depois. Eu não posso querer ter aquele corpo de palco que eu tenho fazendo coisas diferentes do que eu fazia em preparação. Então, você alinhando a expectativa. Bom, quero pensar em saúde. Então, 2 vezes na musculação e o restante fazer cardio, uma caminhada, ou um crossfit. Tem gente que ama crossfit, vai fazer crossfit. Tem gente que ama natação, vai fazer natação. Mas 2 vezes de musculação já está assim, razoável para a sua saúde, pensando no seu futuro. Muito bom. E pensa assim também, né, minha querida? Tudo não terás. Então é o que o Rafa falou. Você, quer a perninha grossa, mas não quer ir pra academia? Não terás. Quer queimar gordura, mas não quer fazer cardio nunca? Não terás. Né? Enfim, escolha tuas batalhas, mas pense também nisso, na saúde, né? E aí tem uma pergunta aqui interessante da Amanda. Ela falou, gente, ela nunca suei muito. Ela falou que hoje ela tá gordinha, mas já teve uma época bem fit. Será que tem algo errado? Porque acho que talvez não, né? Não suar, talvez é só uma coisa da genética dela. Eu fiz um post desse ontem, inclusive, né? Suar emagrece, porque eu transpiro muito, assim, naturalmente. Né? Aqui a gente tá no verão, então eu durmo com o ar-condicionado trincando. Só que eu transpiro à noite, não tem jeito, é da minha natureza transpirar. Então quando eu faço cardio, a minha roupa fica pingando aqui em casa. Até no vídeo eu até mostro a roupa, parecia que eu tinha pulado aqui na piscina e saído. Então é natural. Não significa que você não esteja tendo resultado porque você não está suando. Tem pessoas que não transpiram. E tem pessoas, ainda mais se você treina numa academia que tem ar-condicionado muito forte e tal. Só que o não transpirar pode também significar que o seu treino não está tão intenso. O suor pode ser um alerta de intensidade para o seu treino. Então, por exemplo, se você não transpira ou transpira pouco, analisa. Você está treinando no seu melhor? Você está dando o seu melhor? Você está dando estímulos para o seu corpo suficiente? Pô, Rafa, eu treino muito, eu saio de lá acabada. Eu saio descabelada, mas não tô suada. Mas eu sei que eu treinei, eu tô cansado. Então, você fez sua parte. Agora, muitas vezes quando eu falo isso, a pessoa não transpira. Eu falo, vamos analisar seu treino? O treino tá totalmente fofo, que eu falo. Aí a pessoa ajusta o treino, que nem você começou a suar.
e você não transpirava muito, né? Então, pode ser um indicativo que seu treino não tá bom. Então, analisa. Não, chegou à conclusão que realmente o treino tá bom, mas mesmo assim você não transpira, não significa que você não tá tendo resultado. Exatamente. Dica da tia Larissa sobre isso. Olhe dentro do seu coração e fale assim: eu estou treinando do jeito que eu deveria estar treinando? Isso bastou. Aí olhou isso, eu falei, gente, outra coisa. Dica agora da Clavisete. Você está treinando como Arnold Schwarzenegger, porque a gente lê o livro? Então, assim, se você vê que você está muito fofa, igual o Rafael falou, não é nível Arnold. Mas se você tiver, legal, não se importa tanto com o suor, né? O resultado vai vir, inxalá, se Deus quiser. Muito bom. E uma outra coisa, Rafael, assim, qual o principal vilão para o emagrecimento? Seria o quê? Açúcar, refrigerantezinho, carboidratozinho, a coxinha? O que que é, assim, o vilão para perder peso? São os alimentos de maior densidade calórica. O que significa isso? São alimentos que numa porção muito pequenininha tem muita caloria. Então, por exemplo, o amendoim. O amendoim é um alimento de caloria muito alta. Porque se você olhar a tabela dele ali, uma porção de, sei lá, de 20 gramas tem muitas calorias porque é fonte de gordura. Gordura é o macronutriente que mais tem caloria. Só para você ter uma ideia, 1 grama de gordura tem 9 calorias. 1 grama de carbo tem 4 calorias. E por que as pessoas colocam o carboidrato como vilão? Você consegue comer o dobro e mais um pouquinho de carboidrato comparado com gordura. Então, quando você come uma coxinha, você tem um aporte calórico muito grande e uma densidade alimentar muito pequena. Você come uma coxinha, 15 minutos depois você está com fome. Eu tô. Então, os alimentos que eu chamo de calorias escondidas. Tem gente que usa e abusa do. Estou vendo aqui o pessoal falando, não, amendoim, né? É a realidade, não tem jeito. Eu adoro um amendoinzinho e tal. De vez em quando não tem problema. Se você souber encaixar na sua dieta, você pode comer. O problema é, eu tenho muitos alunos, eu tive até uma aluna que estava assim, Rafa, eu estou fazendo tudo certinho e não estou emagrecendo. E realmente, a dieta dela estava muito ajustada. O que ela me falava estava perfeito. Eu falei, meu, alguma coisa está errada. Faz o seguinte, me mostra, eu quero que tudo que você colocar na boca para comer e para beber, você vai escrever aqui. O bom do acompanhamento é justamente esse. Que como eu falo com você todos os dias, eu estou disponível 24 horas, caso você tenha dúvida, a gente se fala bastante, a gente, além de te motivar a seguir a dieta, eu consigo fazer uns ajustes mais pontuais do que um trabalho convencional. A nutricionista te passa um plano, você só vai voltar 30, 40 dias depois. Se você estiver fazendo alguma coisa errada, você está 30, 40 dias fazendo errado. No acompanhamento, a gente consegue ajustar ali na hora. Então, eu falei para ela isso. Anota aqui no WhatsApp. Né? Manda tudo que você estiver comendo. A gente descobriu que num dia ela fazia dieta, mas ela beliscou amendoim, beliscou confete, beliscou pipoca, comeu metade de um brigadeiro junto com uma amiga, comeu um chocolatinho que veio junto com café. Então são calorias escondidas que você não percebe ou você acha que é inofensivo, mas que quando somam, como são alimentos de densidade calórica muito alta, você extrapola o seu déficit calórico. Quando você sai do déficit calórico, consequentemente você não está perdendo peso, perdendo gordura. Rafael, eu fiquei chocada porque enquanto você falava do pobre do amendoim, eu comprei um negócio desse tamanho de amendoim antes de começar a dieta e eu comi ele inteiro em um dia. Tipo, era assim, era sei lá quanto. Um Não, aí pacote eu de fiquei. amendoim dá, sei lá, umas 8, 10. Eu ia falar médias, que é como a gente chama aqui, mas o pãozinho francês, sabe? Uhum. Então, dá um Gente, saco eu de tô amendoim, uns chocada. 200 gramas de amendoim, dá uns 10, 15 desses pães de caloria. Meu Né? Deus do céu. E ó, a Paty perguntou aqui: a pasta de amendoim é assim também? Então, talvez é a questão Sim, da quantidade, né? Mas é. assim, Eu uso pasta de não é amendoim que é todo ruim. dia. Tem uma pasta de amendoim que é a melhor do mercado, que se chama Laganês. Assim, ela tem tantos sabores maravilhosos que até em preparação eu evito comer, porque é muito gostosa e eu posso comer só 20 gramas, então é melhor não comer. Mas ela tem sabor pistache, ela tem sabor chocolate, ninho com chocolate, chocolate branco, meu, é maravilhoso. Então, é gostoso, ajuda muito na dieta para quando você está com aquela vontadezinha de comer doce, mas obviamente você tem que controlar. Tudo em excesso faz mal. Até água, se você tomar em excesso, vai fazer mal. Mas se você conseguir encaixar na dieta, tem uma aluna minha que come bolinho simples todos os dias. Na dieta está perdendo muito peso. Tem aluna que come doce de leite todos os dias e está perdendo peso. E tem gente que come pasta de amendoim todos os dias e está emagrecendo muito. Porque tudo é um contexto. Você não pode comer o pote inteiro, mas também você consegue encaixar no seu dia a dia para deixar gostoso. A dieta tem que ser gostosa, não tem jeito. Muito bom. E uma coisa que o Rafael falou que é interessante mencionar aqui é que o programa dele justamente é acompanhamento diário, porque é realmente acompanhamento diário. Então, o que que vai acontecer? Eu vou te contar, porque eu sou parte, aí eu vou te contar aqui. Eu venho do futuro te falar o que vai acontecer com você quando você entrar no programa. Ele vai te mandar mensagem todo dia, perguntando, e aí, como é que tá, querida? Tá indo bem? E o que que acontece? É a sua possibilidade de falar assim, hoje eu falei pra ele, eu falei, Rafa, sexta-feira eu quero comer um hambúrguer caseiro. E aí ele falou, Larissa, beleza, hambúrguer, pega carne magra, né? Com queijinho e com pão, ok, 100%. né?
Então, é porque você tem esse acompanhamento, e aí você quer fazer algum ajuste. Aí eu falei pra ele, Rafa, poxa, eu tô doente essa semana, não vou conseguir cozinhar. Qual que é meu plano aqui, minha rota de fuga? Então, eu acho que essa é a diferença, né, Rafa? Que, primeiro, você poder tirar essa dúvida na hora, assim, de Sim. preciso de um ajuste, e a questão também do compromisso, porque, querida, você falhou, no outro dia você sabe que ele vai te chamar, tá bom? E às vezes é isso que a gente precisa, né, pra colocar ali, pra criar esse hábito, entendeu? Então eu também acho isso bem legal, Rafael, no teu programa, né, de diferente, assim. O legal é que, assim, eu até falo, meus, duas coisas que, no meu método, que deram certo, foi a questão de tirar foto. Por que que eu peço pra pessoa tirar foto? Até quando você vai errar, você vai comer um bolo, tira a foto do bolo e me manda. Porque estudos mostram que quando a gente vai furar a dieta, quando a gente tem uma reação compulsiva, é meio que questão de segundos. Você olha aquele brigadeiro, tem vontade de colocar na boca. Quando só o fato de você parar para tirar foto, você já dá o freio que o seu cérebro precisa para voltar ao senso, né? A voltar a si. Então eu falo, meu, vou comer esse brigadeiro, deixa eu mandar a foto pro Rafa. Eu tenho várias alunas que mandam a foto e falam, Rafa, acabei de desistir, não quero mais comer eu ia comer esse brigadeiro, mas não vou. Porque o cérebro teve tempo de raciocinar. Então esse é um ponto positivo. E também, assim, você decidiu que você vai comer. Ó, eu vou comer, Rafa, ó, a minha mãe fez um bolo, ou sei lá, minha avó fez um bolo, faz tempo que eu não vejo minha avó, eu vou comer esse bolo aqui hoje, ó, e manda a foto. Ó, tá bom. Então nós vamos errar junto. Eu vou ajustar o seu dia, eu vou ajustar aquela refeição para encaixar esse bolo. Eu tenho alunas, ontem mesmo aconteceu, a aluna que queria, as filhas dela trouxeram uma torta para ela, de frango. Assim, Rafa, é essa torta aqui. Eu falei, ó, vamos fazer isso, vamos pesar desse jeito e tá liberada a torta para você comer. Então, quando a gente consegue controlar o ambiente, por mais que ficou um pouquinho de caloria a mais, mas não tem problema. É um dia, uma refeição e você controlou. É muito melhor do que você chegar, não ter ninguém olhando e comer a torta inteira. E não ajustar a dieta pro resto do dia, né? Igual você É, falou, cara, então tá, você quis comer a torta? Vamos já ter um plano de ação aqui pra ver o que que eu vou fazer. Vamos mudar alguma coisa no jantar, já que você comprou a torta no almoço, vamos fazer alguma isso, coisa pra terminar aquele dia num saldo legal, exato. dentro do possível, né? Muito bom. Tem uma mensagem aqui da Susan, que ela falou que ajustou dieta, suplementação, hormônio, tá tentando seguir uma atividade, mas não emagrece. Susan, acho que esse caso é um super caso pra você falar diretamente com o Rafael, porque aí realmente ele tem que entender porque alguma coisa não tá certo, né, Rafa? Ó, outra coisa que do método dá certo é porque eu passei muito por isso. Eu ia para nutricionista, eu seguia exatamente, meu, eu fiquei uma vez 30 dias sem colocar nada de açúcar, de doce, sem fazer refeição livre. Eu comecei do dia 1 ao dia 30 e eu não emagreci. Por quê? Muitos nutricionistas, muitos profissionais, eles estimam o seu gasto calórico muito acima. Eu falava para a nutricionista, eu treino 6 vezes na semana. Ela já achava que eu era um super atleta, que eu treinava com uma intensidade absurda e estimava meu gasto calórico lá em cima. Quando, na verdade, eu vou 6 vezes na. Pô, eu tinha 20 e poucos anos, nem sabia treinar direito. Então eu ia para a musculação, achava que estava dando o meu melhor, mas o meu gasto calórico na musculação não era tão alto. Então, no meu método, eu já faço essa estimativa para baixo. Muito para baixo. Então, você está comendo bastante comida. Uhum. Você não passa fome. Mas a minha estimativa que eu fiz do seu gasto está ali no mínimo. Eu te coloco praticamente como uma sedentária, por mais que você treine todos os dias. Mas, pô, o dia tem 24 horas. Você está 8 horas dormindo, 1 hora fazendo musculação. O restante você está trabalhando em casa, sentado. Você não tem um gasto calórico altíssimo. Você não vai na musculação gastar muito. Então pode ser que você está seguindo certinho, a dieta está bem calculada, só que ali no início da dieta, quando você vai estimar o gasto, está um gasto muito maior. Então, está estimado a muito maior. Né? Você está gastando menos. Então, por isso que eu prefiro fazer um gasto, uma estimativa menor. Caso esteja errada, assim, nunca aconteceu, na verdade. Mas vamos supor que eu estimei muito errado para baixo e a pessoa está sentindo fome. Eu ajusto, não tem problema. É muito melhor a pessoa sentir um pouquinho de fome no primeiro dia, segundo dia, eu ver que está errado, aumentar um pouquinho a comida, do que colocar comida a mais e a pessoa não ter resultado ou só ir engordando. E eu acho interessante também no approach do Rafa que essa questão de estar com alimentação saudável, mas juntando o prazer, que eu falei, hoje eu queria comer hambúrguer, vamos ajustar a alimentação para conseguir comer hambúrguer e terminar o dia positiva. Tem a questão, Rafa, que você deixa também fazer dia livre, não dia livre, refeição livre. Dia livre é muito, né? Você É. deixa fazer uma refeição livre na semana, né? Na verdade, as minhas alunas têm 2 refeições na semana. Uma livre mesmo para comer porcaria. Então vai comer ali aquela batata com cheddar e bacon, vai comer brownie, sorvete, e uma refeição sem pesar. Domingo eu fui na casa da minha mãe, ela fez uma lasanha. É comida de qualidade, né? Tem a massa, tem molho, tem carne, tem queijo, então é comida de qualidade. Fez estrogonofe, fez fricassê, fez uma carne assada com batata. Você vai comer, você não vai se preocupar em pesar, você vai comer até você ficar satisfeito. A única observação que eu faço é, nas 2 refeições, você não comer até explodir, até passar mal, abrir o botão da calça, sabe? Nossa, estou passando mal. Não. Você vai comer, você vai matar a sua vontade,
e acabou. Aí você sabe que semana que vem você tem de novo. Não tem por que comer como se não houvesse amanhã, porque o amanhã vai existir, se Deus quiser. É muito provável que vai existir, minha querida. Aí você vai ter que correr atrás desse balde que você chutou. Então, Exato. tranquilo, né? E uma coisa só que a gente vai chegando aqui no final do papo, eu queria falar que eu senti muita diferença também, é a questão de ter estratégia. Porque muitas vezes eu perdi muito peso, Rafa, antes de falar com você. Então, quando eu cheguei no Rafa, eu tava com 54,5 kg, né? Usando aqui de padrão, de referência pra vocês. No final não, na verdade, no meio do ano passado eu cheguei a 50 quilos. Só que eu perdi tudo, eu chupei. E acaba que não fica nem bonito, nem natural, nem saudável, porque eu simplesmente não estava comendo nessa coisa loucura de maternidade, né? Então agora eu tô sentindo que eu estou realmente fazendo o processo certo. Então, às vezes, você não tá vendo o resultado, mas é porque falta estratégia, né? Sim. Não é simplesmente fechar a boca e não comer nada e fazer jejum louco. Não é só ir pra academia, né, Rafa? Se matar na academia, mas se você não comer certo, eu percebi que não adianta o quanto que você se mate na academia se você não come a quantidade certa também, né? Então, eu acho que às vezes a gente desestimula porque a gente acha que a gente tá arrasando. Não, mas eu não como nada, eu como muito pouco, eu vou pra academia todo dia. Só que o que faz a diferença é ali no detalhe. E o detalhe a gente às vezes não sabe, porque eu não sei nada desses assuntos, né? Por isso que é legal buscar um profissional. Certo, Rafa? Certo? Eu tinha essa dificuldade, na verdade. Porque, assim, se fosse simplesmente parar de comer, não precisava de nutricionista no mundo, concorda? Eu sei que é para emagrecer parar de comer. Mas quanto tempo você consegue ficar sem comer? Então, você depende de comida. Então, você precisa ter uma dieta que seja tão prazerosa, que seja natural para você no seu dia a dia, para que você consiga levar para sempre. É igual escovar o dente. Se eu parar de fazer dieta, então eu vou engordar tudo de novo. Vai, se você parar de escovar o dente vai ficar podre e vai cair. Você não escova o dente todos os dias? Você tem que fazer dieta todo dia. Então, a dieta tem que ser prazerosa para que você faça todo dia. E eu tinha muito esse erro. A minha dieta era tão monótona, tão chata de seguir, que quando eu ia para o final de semana, eu me soltava realmente. Comia muito. Eu comia, sei lá, ia para rodízio de pizza, comia aqueles grand gâteaux, sabe? Um monte de sorvete com bolo. Por quê? Porque a minha dieta era muito ruim. Então, assim, a pessoa fica presa a semana inteira e se solta no final de semana. E aí nunca sai da dieta. E eu treinava 6 vezes na semana. Então não adianta você treinar, que nem eu falava, eu treinava 1 hora e meia por dia. Eu era advogado e ficava sentado o resto do dia e o restante eu estava dormindo. Ou sentava para estudar, ou sentava para trabalhar. Então, não adianta você ir para musculação achando que você vai ter um super gasto calórico e usar e abusar de alimentos hiperpalatáveis, alimentos com uma densidade calórica super alta, que você não vai sair do lugar, não tem jeito. Aí ficar patinando e só fica se frustrando. Perfeito, Rafa. Então, eu só não sei, o AD é por turma, abre turma, fecha turma, ou quem quiser se interessar pode falar com você. Eu vou deixar o Instagram do Rafa aqui na descrição do podcast, mas quem me segue já sabe também que eu já marquei ele algumas vezes. E uma coisa interessante também para falar, Rafa, eu não sei, eu faço acompanhamento com o Rafa, o meu marido faz acompanhamento com a equipe do Rafa. Então, tem para todos os gostos, né, as opções. Claro que o acompanhamento com o Rafa é mais premium, que a hora dele é mais cara, e eu sou mais chique que o Andro, no caso. Tá bom, querida? Mas tem também acompanhamento, claro, a sua equipe, Rafa, você também supervisiona Sim. elas, né? Eu entendo que. Inclusive, foi até interessante você entrar nesse assunto, por quê? Porque eu que treino as nutricionistas, né? Então a gente demanda tempo. O acompanhamento é por turma, então a cada 10 semanas eu abro uma turma nova, só que eu tenho um acompanhamento 5D, que é o que está aberto agora. A gente vai começar uma turma agora segunda-feira, a gente vai aceitar inscrições até domingo. Também é justamente comigo. Mas é como se fosse uma degustação do acompanhamento diário. Porque às vezes a pessoa não quer investir o valor do acompanhamento diário porque tem medo de fazer dieta. Eu até postei isso esses dias. Uma aluna que era do acompanhamento 5D que foi para o acompanhamento diário. Ela falava, Rafa, eu não investia no acompanhamento diário porque eu tinha medo de falhar. Eu achava que 10 semanas era muito, que eu não ia conseguir fazer. Você abriu esse acompanhamento 5D, que é um acompanhamento de uma semana. São 5 dias que eu te acompanho. Você vai receber o plano alimentar ajustado, com o mesmo método, tudo certinho. E eu te acompanho por 5 dias para você conseguir colocar esse método em prática. Dessa forma, você vai investir um valor que é infinitamente menor do que o acompanhamento diário, mas você vai ter 5 dias de degustação do acompanhamento diário. Você vai ter resultado. Tem aluna que perdeu 4 centímetros de abdômen nesses 5 dias. Você, em 6 dias, perdeu 2,3 kg. Então, dá para ter uma noção muito boa, tanto do que a gente vai fazer durante a semana quanto no final de semana. E aí você investe esse valor, que é muito menor, e aí, consegui fazer 5 semanas. E essa foi exatamente isso que essa aluna falou. Rafa, quando você lançou o de 5 dias, 5 dias, aliás, quando você lançou o de 5 dias, eu tive esperança. Eu falei, acho que 5 dias dá para fazer. Aí ela investiu, perdeu muito peso, se transformou e realmente transformou a mente, né? E aí migrou para o acompanhamento diário muito mais confiante. Eu tenho lista de espera no acompanhamento diário, tá lá no meu perfil.
mas já posso até adiantar, a gente vai abrir turma agora no dia 10 de março. Vai abrir a segunda turma. Mas, se você quiser garantir a vaga, porque como as vagas são muito limitadas, o acompanhamento é exclusivamente, né? Não tem como a gente pegar um monte de alunos se eu não conseguir atender. Então, como eu faço atendimento exclusivo, as vagas são muito limitadas. Então, se você já quiser garantir essa vaga, pode entrar em contato com a minha equipe, o link também está lá na minha bio, e aí falar, eu tenho interesse no acompanhamento que vai abrir no dia 10. Posso fazer o pagamento já para garantir minha vaga? A gente aceita, não tem problema. E nessa turma agora de março, eu vou abrir só comigo, porque a minha equipe já está muito sobrecarregada. Então, esse é o problema também, que as pessoas vão renovando. Problema bom, né? As pessoas vão renovando, e aí eu não consigo pegar mais pessoas novas na minha equipe. Vou abrir mais vagas comigo agora, e para prestigiar as pessoas, para que elas consigam, já que não vai ter o acompanhamento com a equipe, eu vou fazer um preço muito mais vantajoso nessa próxima turma. Então, quem quiser já mais detalhes, só ir lá que a gente já esclarece. Perfeito. Quem estiver escutando o podcast, né? Então aproveite. E é o que eu falei, né? O Andro entrou nessa leva, ele conseguiu entrar aí com a turma com a equipe do Rafa. Mas de repente você pode entrar com o Rafa aí, é um preço ok. E lembrando também que são 10 semanas, por quê? A melhora que eu vi agora, né, Rafa? Legal, mas é um processo. É igual a gente falou, eu quero Sim, agora criar músculo. Eu não vou criar músculo em 10 dias, em 20 dias, né? Então agora eu preciso de respeitar o meu corpo e fazer isso sempre de uma maneira saudável, respeitando. Então, assim, e uma coisa também para finalizar, eu não ia pra academia, não fazia porque eu falava que eu não tinha tempo. E na verdade, gente, a gente precisa escolher as nossas batalhas. Você não ter tempo para isso agora, você vai ter que encarar com as consequências disso depois, né? Tem muitas alunas, igual eu falei, que vão então fazendo a escada e ouvem aula da Claves para aproveitar. É, a gente não tem tempo. A verdade é essa. A gente tem tempo? Não, a gente não tem tempo. A gente tem que ser criativo e a gente tem que arranjar o tempo para as coisas que são importantes. E eu acho que trabalhar o corpo trabalhar a mente, o intelecto, né, Rafa, com é certeza. super importante. Tá bom, Rafa? Obrigada. E eu só queria falar, deixar bem claro que domingo é minha refeição lixo e eu vou comer brigadeiro. Então eu estou Tá muito vivendo para mais do que isso. liberado. Muito mais do que liberado. E a gente vai ajustar o seu dia para você comer, fique tranquilo. Fechado. Obrigada, Eu que Rafa. Obrigada, agradeço. Clavizete. Tchau, Um tchau. beijo a todas. Tchau, tchau.